você destacou a questão da liderança do Nicolas, e embora ele tenha essa liderança inequívoca, o que me chamou a atenção também foi a humildade do Nicolas, sabe? É engraçado, ele ficou ontem conosco, no Sem Filtro, durante 30 minutos. Nós batemos rapidamente mais de 100 mil telas estava na audiência. de audiência. Sim, senhor. E, ao ser perguntado se ele fará novas manifestações, ele disse, olha, eu não sou dono das manifestações. Né? Se houver novas manifestações, estarei nelas. Não necessariamente eu as promoverei. Quer dizer, então ele, embora tenha essa liderança, uma liderança orgânica. Né? Ele não está construindo a caminhada para se tornar líder. Né? Ele parece... Aliás, essa caminhada também não foi construída ou planejada. Ele pegou e foi. Né? E agora parece que pensa que isso também deve organicamente seguir daqui para frente. Então, é muito interessante mesmo essa força que tem esse rapaz, né? Sim, 29 anos. 29 anos. Nossa, muito jovem. Professor Suano. Olha, eu vejo o Nicolas de uma perspectiva em que ele mostra que ele é muito inteligente. Tá? E eu falo inteligência no sentido positivo, não falo aquele indivíduo que é inteligente porque fica maquinando, nada disso, não. Eu vi a ação do Nicolas uma ação natural. Ele não projetou aquilo, mas ele entendeu algumas coisas que dizem respeito à política no Brasil. Ele entendeu que liderança não é apenas a liderança político-partidária. Isso é uma liderança de negociação, de articulação. Nós temos alguns que são líderes naturais disso em termos de articulação, mas não são pessoas muito benquistas pela sociedade. Talvez não sejam benquistas nem pelos partidos ou para aqueles com os quais ele negocia. Nós temos outros indivíduos que são lideranças morais. Por quê? Porque se apresentam moralmente como porta-voz de determinados valores. Mas ele entendeu que ele poderia ser aquilo que o Bolsonaro se configurou. O Bolsonaro foi um líder de arregimentação, porque articulou a questão moral com uma determinada conduta. Daí a naturalidade do Nicolas em começar essa manifestação, ou começar essa caminhada, foi uma naturalidade que ele praticamente se diz, eu posso sim me articular, não para agora. Eu quero, nesse momento, aí vem talvez a inteligência dele associada a uma simplicidade e humildade, mas a inteligência que ele sabe que o time dele não é esse. O time dele vem depois de 2034 ou para 2034. Nesse momento, ele tem que conseguir configurar determinados valores em coerência com a sua conduta. E aí é que está a inteligência do Nicolas. Ora, ele é tão inteligente que ele não está querendo colocar os passos além daquilo que ele pode. Ele fez a parte dele e diz, as manifestações não cabem a mim, mesmo porque ele sabe que o grande arregimentador ainda é o Bolsonaro, que está impedido de fazer essa regimentação. Ele é inteligente porque ele sabe, se o Bolsonaro sair da cadeia e começar a fazer a sua regimentação, ele vai adquirir uma postura que é a postura que se aprende, por exemplo, em escolas militares. Todo mundo é chapa, é amigo dentro da sala. Na hora que sai, abre a porta, você sabe quem é o comandante, cada um ocupa o seu local atrás do comandante. É o que ele faria. Ou seja, ele está mostrando uma inteligência muito superior à grande maioria das lideranças políticas brasileiras. E tem um dado, a Michele também percebeu isso. A Michele percebeu tanto que ela disse, ele é o 06. Sim. Por que ele é o 06? Porque nós não podemos desvincular este jovem e perder a força que nós podemos ter com esses dois arregimentadores. O arregimentador do presente, que está perdido porque existe um crime sendo cometido contra ele, e o arregimentador do futuro, que também estará conosco. Então, o que eu vejo nisso aí é um redespertar. Como ele falou, nós voltamos a ter coragem, nós despertamos em determinado momento, a ditadura veio, impôs o silêncio e nós redespertamos a partir dessa iniciativa que o Nicolas teve. Isso ele foi excepcionalmente inteligente. Só tem uma coisa que eu discordo dele. Quando ele falou do poder excessivo que as pessoas têm, mas queira ou não queira, foi o povo que colocou. O que eu discordo é aí quando eu pedi algo propositivo, além, para não se encerrar nisso, não foi o povo que o colocou. Foi esse sistema eleitoral que permite que haja um conluio entre marginais, bandidos e indivíduos mal intencionados para gerar um tipo de representação que não representa nada. Como o Scaff falou, quem acaba julgando, afinal de contas, os ministros é quem não representa o povo, representa os estados. Ou seja, tanto que ele não tem vínculo com o partido. Ele pode pedir desvinculação partidária quando ele vira senador.
E continua com o mandato dele, porque o mandato pertence a ele. Ou seja, é um cara que não representa ninguém. Então é um sistema eleitoral que tem que ser mudado para que haja uma representação real da sociedade, do povo e do seu eleitor. Eu tenho certeza que se mudasse o sistema eleitoral, nós não teríamos essa porcaria que nós temos aí, não. Isso, Arthur. Segré, a caminhada do Nicolas teve como lema Acorda Brasil. O acordar aqui não é no sentido que as pessoas estavam dormindo. As pessoas estavam paralisadas com medo. Medo de se manifestar. Porque o Alexandre de Moraes, de forma arbitrária, prendeu tanta gente que as pessoas pensavam 30 vezes antes de saírem às ruas, com medo de serem presas. Essa que é a verdade. E essa caminhada quebrou essa barreira. Eu creio que a partir de agora as pessoas terão coragem de, no Brasil inteiro, irem às ruas, tendo ciência de que a Constituição garante essa liberdade de reunião, de protesto, de manifestação pacífica. Ponto número 1. Ponto número 2. Eu lamento profundamente que o Alexandre de Moraes tenha proibido que as pessoas se aproximem da Praça dos Três Poderes. Eu já acho muito ruim Brasília ser afastado dos principais centros. Fica muito difícil para a população brasileira se manifestar e pressionar, seja o presidente da República, seja o Congresso Nacional ou seja o próprio Poder Judiciário. Mas as pessoas que estão lá em Brasília, elas têm o direito de irem à Praça dos Três Poderes. E isso agora virou um tabu. Porque houve vandalismo no 8 de janeiro e foi apenas vandalismo, ninguém está aplaudindo o vandalismo, mas porque houve uma vez o vandalismo, agora virou um tabu, ninguém pisa mais na Praça dos Três Poderes. Eu quero saber quando que a Praça dos Três Poderes será reaberta para manifestações populares, sejam elas de direita ou de esquerda. Ali é o local, sim, de manifestação. E aí, Segré, fazendo um paralelo com a sua Argentina. Buenos Aires tem uma grande vantagem. A Casa Rosada tá lá, né? O centro do poder tá ali, no centro de Buenos Aires. Se não me engano, é a Praça de Maio, o nome, né? Eu fui várias vezes visitar Buenos Aires e vi várias manifestações lá, na Praça de Maio. Claro que o poder público tá lá, o policiamento tá lá, às vezes colocam até tapumes para proteger, tudo ok. Mas a manifestação é livre lá, na Praça de Maio. Então eu gostaria que a Praça dos Três Poderes fosse devolvida para a população. E por fim, Segré, ficar dizendo se foi um sucesso ou não a partir do número de pessoas, né? Vamos lembrar que houve uma chuvarada e tal. Isso é uma grande bobagem. Quando a gente olha a repercussão, é isso que importa. Só aqui na Revista Oeste, a live que repercutiu, que registrou a manifestação, teve mais de 5 milhões de visualizações. Você entra no Instagram do Nicolas, só um vídeo que ele fez lá ao vivo, mais de 62 milhões de visualizações, 62 milhões de visualizações. Então, é inegável o sucesso e, para concluir, quem sou eu para dar sugestão ao Flávio Bolsonaro? Mas vou dar uma aqui. Traga o Nicolas para a campanha, ele vai ser muito útil.